Amados, nós como cristãos, nós precisamos, irmãos, abrir a nossa boca profética. Diga para o irmão do seu lado: eu te abençoo em nome de Jesus. Diga para ele assim: ser tu uma bênção. Irmãos, a palavra, ela tem poder. Eu preciso que vocês tenham muita atenção. A palavra, irmãos, ela tem poder. Eu digo, irmãos, aprender a verbalizar a palavra. A Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 18, que a bênção e a maldição estão no poder da palavra. Bênção e maldição. Ele está no poder da palavra. Então, todos nós lutamos pela plenitude das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares. Todos, irmãos, que entram em nossa rota, a gente quer que eles sejam bênção. Às vezes a gente, até mesmo, irmãos, forçam eles a conhecer a Cristo, porque sabemos que isso vai ser bênção para a vida deles, porque esse é um desejo que tem no coração de todos quanto conhecem ao Senhor, de querer que todos que entrem, irmãos, nas nossas vidas, receba, irmãos, a palavra, receba uma profecia, receba ali uma bênção sobre a sua vida. Então eu preciso, irmãos, me envolver e me comprometer com a palavra de Deus, com a palavra profética do Senhor. E eu preciso, irmãos, travar uma guerra espiritual que é minha, para que essa palavra ela se cumpra. Então, eu quero que algo seja bênção, glória a Deus, verbalize isso, declare isso. Quem sabe você tem um vizinho atribulado, irmão, já se vê chegando com ele aí pelas portas para a igreja. Obrigado, Jesus, por esses dois, glória a Deus. Irmãos, profetize bênção sobre aquele atribulado do teu emprego. Profetize, irmãos, declare, olha, vai ser bênção em nome de Deus. Mas verbalize isso, irmãos. Nunca podemos esquecer, irmãos, que nós estamos numa luta e numa guerra. E guerra é guerra. Eu preciso entender, irmãos, que uma guerra, ela há temor, ela há tremor, ela há feridas, tiros, cansaço, fome, desgaste emocional, físico, mental. Irmãos, há fome. Irmãos, numa guerra, guerra é guerra. Guerra não é lugar, irmãos, para a gente ir passear. Não, guerra é lugar de vida ou morte. Então eu preciso entender que existe uma guerra que é uma guerra minha, ao qual eu preciso travar. Quem está entendendo, em nome de Jesus, diga amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele dá uma instrução a Timóteo, nesse texto ao qual eu pedi para vocês abrir. Irmãos, para o quê? Para ele cooperar com o Evangelho, começar a espalhar o Evangelho, para ele começar a estabelecer ali, irmãos, uma profecia ao qual tinha sido já lançada sobre a vida dele. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: eu te confio, filho Timóteo, de acordo com as profecias feitas anteriormente a teu respeito. A ti eu estou te incumbindo, Timóteo. A ti confio, de acordo com as profecias que anteriormente foram feitas a teu respeito, para que você, por essas profecias, você possa travar a boa guerra. Diga assim: travar a boa guerra. Ele diz: olha, tendo fé e boa consciência, que alguns, tendo rejeitado, quanto à fé, naufragaram. Eu amo esse fato, irmãos, que Paulo ele conecta essas instruções com a profecia, com a palavra de Deus. Ele diz a Timóteo: trave a boa guerra, para você se envolver espiritualmente com a palavra, ao qual já foi decretada sobre a sua vida. Então, de acordo, irmãos, com as profecias que foram feitas anteriormente ao nosso respeito, existem palavras que elas já foram lançadas sobre nós, e eu preciso agora, irmãos, travar uma guerra para que essa palavra se cumpra. Já lançaram uma palavra sobre você, glória a Deus, irmãos. Agora é você trabalhar para que isso se cumpra.
Eu preciso travar uma guerra. Porque, irmãos, existe uma profecia sobre casamento. Existia uma profecia comigo que eu ia casar. Mesmo sendo feio, eu comecei a acreditar na profecia. Eu orava, irmãos, por isso. Chegou um momento que começou a dar um desespero. Pessoas mais feias que eu começou a casar, e eu falei, meu Deus do céu. Às vezes, irmãos chegavam na igreja, pastor, Adão, quero apresentar a minha namorada, e eu olhava e falava, meu Deus do céu, esperança, irmão. E aí, irmãos, a profecia ela vem, irmãos, e aí você precisa o quê? Travar a boa guerra. Tem pessoas que dizem, pastor, eu quero casar para ser feliz. As crianças estão lá em cima. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, não vejo a hora de eu casar, que eu vou fazer todo dia. Aí eu olho e digo, entendi. E aí, irmãos, para que a profecia se cumpra, eu preciso travar a boa guerra. E essa palavra, irmãos, que ele usa a respeito de travar, é combater. Em algumas traduções está combater a boa guerra. Irmãos, é fazer, irmãos, uma expedição militar. Irmãos, eu combater, é eu liderar soldados, é eu entrar na guerra, é eu entrar na batalha, irmãos. Ele está falando a respeito de algo ao qual eu estou entendendo o que está acontecendo e eu preciso ali, irmãos, começar a pegar as rédeas daquilo e dizer, não, isso aqui é a minha batalha, é a minha guerra e eu vou guerrear por isso. Isso aqui é o meu casamento, eu vou guerrear por ele. Isso aqui são meus filhos, eu vou guerrear por eles. Isso aqui é meu emprego, eu vou guerrear por eles. Isso aqui é minha igreja, eu vou guerrear por ela. Isso aqui, irmãos, são meus amigos, eu vou guerrear por eles. Isso aqui é minha saúde, eu vou guerrear por ela. Eu preciso combater, irmãos, um bom combate. Como diz, numa tradução mais conservadora, use as suas profecias como armas, enquanto trava uma guerra espiritual pela fé e pela consciência. Então eu preciso ter fé e consciência. Eu preciso ter inteligência, irmãos. Eu preciso saber o que eu estou fazendo e contra quem eu estou lutando. Tem pessoas que elas pensam que a guerra dela é contra X, Y. Não, eu preciso saber contra quem é a minha guerra. Então, a profecia, irmãos, ela é uma palavra de Deus lançada para o seu futuro. Diga assim, profecia, uma palavra de Deus para o meu futuro. É como que Deus, irmãos, predizer, é como Deus comunicar algo divino a seu respeito, para tempos vindouros, para um tempo depois. A profecia é isso, é Deus dizer assim, filho, vai dar certo. Então ele está predizendo, irmãos, para você que vai dar certo. Diga assim, vai dar certo. Diga assim, Deus falou que vai dar certo. Irmãos, vocês estão aqui, cadê os visitantes? Acena aqui para mim, visitante. Eu sentei lá no fundo, não me deram nada. O que vocês ganharam aí de hoje? Já estão faltando só entregar marmita na igreja, porque é tanta coisa que eles entregam. O que vocês ganharam aí? Estou fazendo aniversário, hein? Ó, diga assim, vai dar certo. Não, igreja, diga assim, vai dar certo. Fala acreditando, vai dar certo. Porque Deus disse que vai dar certo. Então eu acredito em Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Essa obreira aqui é para puxar a palma. Estou brincando, irmã. Mas se é para aplaudir ao Senhor, aplauda. Não se trata, irmãos, da situação que você está vivendo. Se trata que Deus lançou uma palavra e um propósito. O que é bonito a gente dizer aqui entre os irmãos, vai dar certo, mas a gente sai pelas portas, lá está dando tudo errado. E aí é a hora, irmãos, que eu preciso entender que eu tenho que travar a minha guerra. Pelo quê? Pela profecia, irmãos. Eu preciso combater, precisamos estar atento ao futuro, irmãos. Não se esquecendo do presente, mas eu preciso estar atento ao meu futuro. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que elas vão acontecer em um breve tempo e eu não posso, irmãos, perder de foco que existe uma profecia sobre a minha vida, de bênção sobre a minha vida, então eu não posso perder isso de vista. Eu olho para o futuro, irmãos,
mas não me esquecendo do presente. Eu olho para o futuro, irmãos. Até porque o presente, irmãos, é um futuro ao qual está se contemplando. Não é você se esquecer que tem pessoas que vivem na segunda-feira, né? Pessoas que vivem no ano que vem. Mas, não. Eu preciso entender que eu tenho um presente. Mas eu não posso esquecer que existe uma profecia de bênção sobre a minha vida. Pois muitos com mentalidades pequenas, eles começam a esquecer, irmãos, o presente e negligenciar o que está vivendo. Tem coisas bênção para você viver hoje. Profetiza isso, irmão, tem coisa boa para viver hoje, hein? O seu lugar, irmãos, presente, pode não parecer com nada do seu futuro. O que você está vivendo agora pode não parecer com nada das promessas de Deus. Mas, se você ter fé e consciência e combater, irmãos, vai dar certo. Pastor, você não conhece a minha vida. Você não sabe como eu entrei aqui pelas portas. Eu estou feliz, eu estou alegre, mas eu sei que eu tenho uma realidade ali para viver. E aí Deus vai lá, irmãos, e lança uma profecia como hoje sobre a tua vida. Uma profecia, irmãos, diz a palavra, pensamentos bons, pensamentos de paz, para te dar futuro e esperança. Aí você fala assim, mas pastor, não tem paz em casa. Eu estou vendo um monte de gente em casa sem futuro. Por quê, irmãos? Porque, olha só, alguns animais, eles nascem, irmãos, sem parecer com nada que eles vão se tornar. Alguns animais, irmãos, existe uma profecia, um DNA sobre ele. Existe uma profecia, um DNA sobre aquele animal, irmãos. Que ele vai ter pena, que ele vai ser de uma coloração tal. Irmãos, mas quando ele nasce, que você olha para ele, irmãos, ele não parece com aquilo ao qual foi lançado sobre ele ser. Alguns, irmãos, eles nascem parecendo um erro genético. Alguns parecem, irmãos, que foram desconfigurados. Porém o tempo, irmãos, ele vai ajustando o futuro. Diga assim, o tempo ajusta a profecia sobre a minha vida. Eu não te ouvi, diga assim, o tempo vai ajustando a profecia de Deus sobre a minha vida. Apaga as luzes, por favor, que eu quero te mostrar uma foto e você dizer para mim o que é isso. Vamos lá, quem acertar vai ganhar O que é isso, irmão? Não, um animal. Hã? Peraí, com calma. O quê? Um avestruz. Hã? Tá quente. Vamos lá, põe quem é esse animal aqui, filho. Isso aqui é um urubu rei, um urubu real, irmãos. Volta lá nele. Volta. Irmãos, esse bichinho nasce, irmão. Aí alguém olha para ele e fala, você é um urubu rei, urubu real. Aí, irmãos, ele vai lá saber o que é, irmãos. Aí ele olha a foto, coloca lá do urubu real. Aí ele olha assim e fala assim, cara, não dá não. Irmãos, sem brincadeira, parece. Mas tem, irmãos, uma profecia que ele vai se tornar isso. E ele vai ou não vai? Diga para o meu irmão do seu lado, o tempo vai ajustar a profecia de Deus sobre a sua vida. Amém. Coloca o próximo. Quem é esse? Hã? É o som? Foi o Digão, hein? Quem? Hã? Não entendi. Rato? Um pato?
Quem? Gente, coloca aí quem é ele. É um guará, irmãos. Coloca aí de novo. Coloca outro. Aí, ó. Olha como ele nasce. Isso aqui é um guará. Coloca a outra foto do guará. A outra foto do guará. Coloca mais a outra, Isso. Parece? Assim vai dar certo, irmão. Fala pro teu irmão, vai dar certo, irmão. Cadê o outro? Vamos ver se vocês vão acertar. Esse é fácil, vai. Coloquei uma fácil para vocês. Quem é? Opa, uma coruja, vamos lá? Vamos ver se é uma coruja. Volta lá, irmãos. Volta. Olha, irmão. Olha assim, que bonitinho. Eu fui na igreja hoje. Falaram que eu sou uma coruja. Aí você olha assim e fala assim. Aí seus pais olham para você. Tem uma profecia, irmãos, que você vai pagar todas as suas contas. Só que você está saindo daqui assim, ó. Aí você chega em casa, o seu cunhado que sabe que você está endividado, olha assim, é uma coruja, né? Só que o tempo vai, irmãos. Vai legitimar, irmãos, que você vai se tornar aquilo que Deus profetizou para você ser. Coloca ali a coruja, coloca a coruja ali. O próximo. Põe uma fácil aí, vai. Põe uma fácil. Isso é fácil. Qual arara? Azul, arara azul, coloca aí. Aí, coloca outra foto da arara aí se tem. Eu não sei se tem outra foto da arara. Mas volta lá na ararazinha lá na cena, volta ali. De boa, sou um arara azul. Vai lá, filho, o próximo filhote, quem é? Essa eu quero ver se vocês sabem. Um cisne, um pato. Essa ninguém vai acertar, quem? Irmão, tem hora que você nasce. Escuta aqui. Como essa foto me ministrou? Porque eu conheço. Eu falei assim, parece com um pato. Porém, irmãos, tem algumas coisas que começam parecendo que é igual a tudo. Mas isso aqui, irmãos, é um marreco mandarim. Coloca aí. Coloca aí um marreco mandarim para você. Você que não, deixa eu te apresentar o que é um marreco mandarim. Coloca ele sozinho, marreco mandarim sem ser. Aí, irmão. Eu conheço. Quem está pensando em me dar presente aí, fica a dica. Estou brincando, mas olha, irmãos, olha a coloração. Esse marreco mandarim, ele tem um aspecto de cores assim que parece que você olha para ele assim, foi feito com Canva? Não, foi Deus mesmo. Não é nem IA isso aí, né? Agora volta lá no marrequinho. Volta lá. Irmão, você vai ser colorido, lindo, cores vivas. Vai ser benção demais. Dinheiro não vai ser teu problema. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Meu pastor, existe uma profecia sobre a sua vida que você vai se transformar aquilo que Deus quer que você se transforme. Volta no marreco mandarim. Põe o próximo filhote. Alguém sabe? Quem é que falou Saíra? Eu estou sem óculos. Amém, irmão. Pode pôr a Saíra 7 cores aí, não deu nem para brincar. Tem muito lá no sítio. Agora o próximo eu quero ver se vocês sabem. Eu deixei o reality pro final. Quem é esse fiote? Põe aí. Você vai ser bonito, filho. Vai lá, filho, põe no que se transformou. Põe lá.
É brincadeira, mas é verdade, irmão. Ó, acenda as luzes aí, acenda as luzes. Dá uma olhadinha disfarçada pro irmão do seu lado e pergunta assim: fica tranquilo, irmão. Fala para ele, fica tranquilo. Assim, a profecia vai se cumprir ainda, fala para ele. Quando alguém vir com aquela namorada ou namorado feio para você e fala assim, é bonito, você fala assim, a profecia vai se cumprir. Oh, ainda bem que já tirou. Irmãos, Deus tem uma profecia de bênção sobre você, irmão. Embora, irmãos, existam várias maneiras de Deus falar conosco, irmãos, a mais óbvia é pela palavra de Deus, pela Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, ela está cheia de promessas ao teu respeito. Promessas essas poderosas, irmãos, para a sua vida. Profecias para você e todos que o servem. Você tem uma profecia sobre a sua vida. A Bíblia, ela é a nossa profecia. É a palavra de Deus. Ela é, irmãos, o testamento. O que é um testamento, irmãos? Um testamento, ele está predizendo, ele está anunciando o que vai ser o futuro. Quando um homem faz um testamento, ele está fazendo isso, irmãos. Ele está registrando uma profecia, dizendo, olha, o futuro vai ser isso aqui. E a Bíblia, ela é o nosso testamento. Por isso, irmãos, a importância de eu ler o testamento, de eu ler a palavra. Por quê, irmãos? Porque ela é uma profecia, irmãos, e por isso que nós temos tanta dificuldade de ler a palavra. Por quê, irmãos? Porque ela vai trazer o conhecimento da profecia que está sobre a sua vida. Então, quando eu desconheço o testamento, quando eu desconheço a profecia, irmãos, eu não tenho acesso a buscar, a reivindicar, a tomar posse daquilo que é direito estabelecido sobre a minha vida. Então eu preciso conhecer, irmãos. Não, Deus fala isso ao meu respeito. Deus está dizendo que eu vou ser feliz. Deus está dizendo que eu vou ser uma bênção. Deus está dizendo que eu vou ser curado. Deus está dizendo que vai dar certo. Deus está me dizendo isso. Então eu acredito em Deus. Agora é importante, irmãos, embora Deus cumpra as suas promessas, Ele não é obrigado, irmãos, a manter isso aceso. Embora Deus, irmãos, Ele vai cumprir o que prometeu, Ele não tem obrigação, irmãos, de ficar mantendo, te lembrando a todo momento. Eu fui estudar por que os filhotes nascem desse jeito. Eu gosto muito de pássaros, então eu comecei a me aprofundar, achei interessante isso. Olha que loucura, irmãos. Eles nascem daquela forma porque a maioria deles são totalmente vulneráveis, desprotegidos. Então é uma forma de camuflar e não chamar a atenção de predadores. Então ele nasce daquele jeito, irmãos, às vezes parecendo a vegetação ao qual ele está ali inserido no ninho, para que outros animais, irmãos, não destruam a vida dele. Porque se ele já nascesse parecido com o que ele vai ser, era muito perigoso, irmão, chamava muita atenção. Tem alguém entendendo? Então está tudo bagunçado assim, irmãos, é para disfarçar os seus vizinhos invejosos. Seus parentes invejosos não predar, irmãos, a bênção sobre a sua vida. Então Deus está te protegendo, irmãos, dessa maneira feia. Por que Deus me fez feio, irmãos? Para guardar eu. Fala, filho, você tem que ser feio até ontem. Vai ficando feinho aí para não chamar a atenção das pessoas. Abafa. Então Deus, Ele tem uma promessa sobre você? Tem, irmãos. Mas Deus não é obrigado a ficar lembrando você a todo tempo da promessa. Você tem que entender que você tem a promessa. Você precisa, irmãos, entender que você precisa velar para essa promessa, não esquecer dela, não deixar que um filho de Raabe arranque essa promessa da tua vida.
você que nos visita, que não sabe o que é filho de Raabe, não vai procurar o Google agora. Quando chegar em casa você fala. Mas às vezes, irmãos, pessoas, filisteus, eles se levantam para roubar a profecia, para lançar uma palavra sobre você, dizendo assim, não vai dar certo. E eu preciso o quê, irmãos? Eu preciso entrar na guerra. Fala, não, Deus disse que vai dar certo. Quando Ele fala uma palavra profética sobre as nossas vidas, irmãos, a responsabilidade, irmãos, é minha de tomar posse dessa palavra e dizer assim, isso é comigo que Deus está falando. Às vezes daqui de cima eu estou ministrando, sai uma palavra profética, eu vejo pessoas fazerem assim, ó. Dando um sinal, isso aqui é para mim. Que às vezes Deus está ministrando e a gente está olhando para o lado, querendo saber quem. Não. Deus tem uma palavra para a minha vida. Irmãos, em Jeremias 1,12 diz assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aí, irmãos, nós somos como os operários, os executores das profecias de Cristo. Então, sobre as nossas vidas, irmãos, e sobre a vida dos que estão ao nosso redor, nós somos executores da promessa. Deus às vezes vai usar você para ser, irmãos, o cumprimento da promessa na vida de outro. Você que é casado, irmãos, você é o cumprimento da promessa da sua esposa. E você, esposa, você é o cumprimento da promessa do seu esposo. Você está fazendo isso, irmão, ser uma verdade sobre a vida deles? Você que tem pais, vivo ainda, irmãos, quem sabe seus pais receberam uma promessa, irmãos, de ter filhos. Mas não é ter filhos para calamidade, é para ter filhos de bênção, irmãos. E você vai ser uma bênção para o seu pai, porque você é operário, executor dessa promessa. Tem alguém me entendendo em nome de Jesus? Que hoje eu estou pregando, irmãos, e eu não estou entendendo nada, e graças a Deus por isso. Você é o executor, irmãos, para que isso aconteça. Irmãos, no caso aqui de Timóteo, irmãos, Paulo disse para ele aceitar as profecias, mas para ele travar a guerra espiritual. E essa guerra, irmãos, não é contra qualquer coisa, não, irmãos. Às vezes, algo começa a impedir a gente, e eu preciso dizer assim, não, existe uma promessa, vai dar certo, em nome de Jesus. Mas os médicos disseram outra coisa, mas existe uma promessa de Deus. Irmãos, às vezes eu repreendo para dentro, aprenda a repreender para dentro, tem lugar que você não tem como repreender. E você fala assim, não estou amarrando em nome de Jesus. Ele vai morrer daqui tantos dias, está amarrado em nome de Jesus. Não, fulano nasceu assim, vai ser desse jeito, está amarrado em nome de Jesus. Não tem como, irmãos, segurar a gente. Não tem como, irmãos. Ou você vai aceitar a palavra de maldição que é lançada. Enquanto tiver vida, irmãos, podemos sim lançar palavras proféticas em nome de Jesus. Mesmo, irmãos, que algumas coisas sejam verdades. Um dia chegaram até Jairo e falaram, não importune mais o mestre, tua filha morreu, era verdade. Jesus falou assim, ó, não vamos receber tais palavras. Diz que Jesus, sem receber tais palavras, ó, crê somente. Às vezes o que falam ao nosso respeito é verdade. Você é preguiçosa mesmo, mas não aceita isso. Mãe, não olha para ela agora que eu estou olhando. Às vezes não dá um prego num sabão, é verdade, mas não precisa aceitar essa palavra. Quando falar isso, não, você vai lá, irmãos, pega um prego e bate no sabão, e bate um prego no martelo, e começa a bater prego para todo lado, e vira logo um carpinteiro. Mas você não pode aceitar uma palavra contrária ao qual, irmãos. Aí tu chega para aquele patinho lá e diz assim, você é pato.
Você é igual nós, tudo pato, ele sou marreco, mandarim. O tempo vai te dizer que eu tenho uma profecia sobre a minha vida e vai se cumprir. Hoje eu posso parecer com você, hoje eu posso parecer com qualquer um, mas o futuro vai dizer qual a profecia de Deus tem sobre a minha vida. Tem alguém entendendo em nome de Jesus aí? Irmãos, se você pretende, irmãos, seguir a profecia sobre a sua vida, é necessário que você se envolva na guerra. Às vezes a guerra, irmãos, o inimigo somos nós mesmos. Você lembra quando Davi dizia isso? Ó minha alma, porque está abatida. Irmãos, ele estava conversando com ele mesmo, travando uma guerra com ele mesmo. E essas guerras, irmãos, às vezes nós não entramos automaticamente, a gente precisa declarar ela. Exemplo, você tem uma promessa de ser uma bênção. Diga assim, amém. Diga assim, eu vou ser uma bênção. Você. E aí, irmãos, você tem uma promessa que você vai pegar firme na igreja. Diga amém. Tem uma promessa que você vai ser dizimista, um dos maiores dizimistas dessa casa. Glória a Deus. Quando você diz isso, irmãos, eu vou pegar firme com Deus, eu vou ser um bom esposo, uma boa esposa, irmãos. Quando você começa a dizer isso, você está verbalizando e declarando a profecia sobre a sua vida. Você chega e diz assim, domingo eu vou no culto. Cadê a Ruth? Vem aqui, Ruth. Você já viveu isso. Você fala assim, domingo que vem eu vou no culto. Aí, irmãos, você verbaliza, você profetiza. Domingo eu estou no culto, quinta eu estou no culto, terça eu estou na célula. Você profetiza. Quando você profetiza isso, irmão, você começa a travar uma guerra. Aí, agarra meu pé. Agarra. Aí, irmão, chega visita bem na hora de ir para o culto. Criança fica doente na hora. O patrão diz, hoje você tem que ir até mais tarde. Você vai almoçar no domingo 3 horas da tarde. O Zé Colmeia te pega, irmão. Você olha para a cama olha para você, você dá uma piscada, irmão. Mas você falou que domingo você ia no culto. Aí quando dá umas 6 horas, você sabe o que você fala? Domingo que vem eu vou. Não, irmão. Aconteça o que acontecer, irmão, eu travo a guerra. Eu vou. Não, eu vou. Não, mas eu estou doente, mas eu vou. Mas não tem o que me busca. Irmão, eu vou andando. Mas choveu, eu vou andando, irmão. Chegou a visita, eu digo, minha visita, eu estou indo para o culto, quer ir comigo? Irmão, quem sabe você chegou aqui hoje. Teu problema está até aí sentado junto contigo, grudado no teu pé. Mas, irmão, você precisa, irmão, fazer alguma coisa, irmão, para você arrastar e falar, não, eu estou travando a minha guerra, ninguém vai me segurar de eu ser uma bênção, pode segurar meu pé, eu vou continuar caminhando, eu vou chegar em nome de Jesus. Eu quero ver se você não arrasta. Obrigado. E se continuar, tu dá um pichão na cabeça. Pastor, é bem assim. Meu marido que me garra para mim não vir, pastor. Trave a tua guerra. Pela profecia, irmãos. Ela requer luta. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Filho, trava com fé e com consciência. Está falando assim, seja sóbrio, cara. Seja inteligente, tenha consciência. Eu não posso perder a boa consciência, irmão. Irmãos, Deus não é doido. Deus não está maluco, irmãos.
Eu preciso ter uma consciência, eu não posso perder uma boa consciência em Deus. Irmãos, a consciência, ele fala assim, uma consciência limpa, irmãos, está ligado a uma fé forte em Deus. Uma consciência contaminada, ela começa a enfraquecer. Irmãos, viver bem, ele cria em nós uma consciência limpa. Valorize, irmãos, proteja uma consciência em Cristo limpa. Precisamos, irmãos, nos livrar de pessoas tóxicas que contaminem, irmãos, a nossa consciência. Que te encaminhe esses vídeos do inferno, irmãos, para a tua vida. Que faz você pecar, irmãos. Faz você encaminhar figuras e apagar para todos, e você diz, graças a Deus que tem um apagar para todos. Eu preciso travar a minha guerra, e às vezes a guerra, irmãos, é com um cara que trabalha no teu serviço, mas não é você bater nele não, irmãos. É eu entender que eu estou em guerra, e a função dele é tentar paralisar você, de você chegar mais próximo de Deus. Meu melhor amigo, irmãos, da escola, estudou comigo da primeira série até o colegial. Irmãos, esse cara era filho de mãe de santo. Quando eu me converti, irmãos, foi uma afronta para ele. Um dia ele fez algo simbólico. Ele falou assim, Adão, pegou na minha mão e falou assim, a partir de hoje, você para um lado e eu para o outro. E agora, irmãos, continuo na igreja ou vou agradar minhas amizades? Continuo com os princípios da palavra ou vou continuar, irmãos, dando ouvido para esse mundo, irmãos, ao qual está querendo deturpar a cabeça dos nossos filhos? Eu vou travar ou não vou travar a guerra, irmãos? Eles estão vindo de pancada em cima de nós jogando peteca para cima dele, irmão. Trave a tua guerra pela consciência e pela fé, irmão. Quando chegou as épocas das eleições, não falo com esse rapaz, irmãos, há uns 10, 15 anos. Chegou nas épocas das eleições, ele me chamou e falou assim, Adão, queria muito falar com você. Eu falei assim, é ele? Caramba, meu amado, como você está e tal. Só que eu estava num momento, irmãos, que eu até pequei, eu associei que ele estava querendo vir pegar voto. E eu falei para ele assim, você está querendo falar comigo por causa das eleições? Ele falou assim, não, cara, estou precisando conversar com um amigo que seja pastor. Eu lembrei, irmãos, dos dias de chacota da escola, mas eu precisei continuar caminhando, irmãos, porque esses mesmos, irmãos, que tentam te paralisar hoje, são os que vão precisar de você no futuro, para orar pela vida deles. Então eu preciso travar a minha guerra, irmãos. Irmãos, com o quê? Com confiança. Sem confiança você vai perder a batalha. Eu ensino isso muito às minhas filhas a respeito de confiança. No esporte, a respeito de confiança. Precisa ter confiança. Vai sair ali um tiro livre ali, vai sair algo, irmão, vai sair um pênalti, alguma coisa. Vai com confiança, pega ali e faz. Irmãos, empresas começam a investir, irmãos, nos seus funcionários. Para quê? Para eles obterem uma coisa chamada confiança, e Deus tem confiança para você. Quando Pedro estava andando sobre as águas, irmãos, ele chegou uma hora que ele começou a perder a confiança e começou a afundar. Então eu preciso continuar com a confiança, irmãos. Declare uma bênção, irmãos, que tem sobre a tua vida. Pode declarar, irmãos, vai ser bênção sim, em nome de Jesus. Nós recebemos dons espirituais. Recebemos ali ministérios sobre nós, esses dons, irmãos. Cadê eles? Porque, irmãos, a gente recebe o dom e aí a gente não quer travar a guerra. Porque para a gente colocar o dom em prática, irmãos, a gente vai travar uma guerra. Você tocar na igreja, irmãos, e era horrível mesmo. Não, tinha que melhorar muito para ser horrível. Irmãos, nós tocava.
Alguns irmãos iam para fora da igreja, irmãos. Ficava lá fora e falava assim: a gente não aguenta ouvir vocês tocar. A igreja central, a Igreja Metodista Central de Santos, convidou a mocidade para ir tocar lá. E a gente, garoto, viu aquilo como uma oportunidade, porque tocar na central, irmãos, era fazer um show no Allianz Parque, na arena. Era para nós, crianças ali, irmãos, era top das galáxias. Corremos para a igreja, fomos pegar os instrumentos. Uma irmã olhou e falou assim: vocês estão pegando os instrumentos da igreja porque a gente vai tocar na sede. Ela olhou e disse assim: quem é que vai querer ouvir vocês lá? Pastor, você não desanimou? Irmãos, desanimei, mas eu fui desanimado mesmo. Por quê, irmãos? Porque precisa travar a sua guerra. Fulano me beliscou. Fala para ele, belisca do outro lado também, para ficar as manchas iguais. Eu preciso ter uma consciência, irmãos. Olha só, Jesus disse assim, em Marcos 10:15: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O que isso significa? Existem coisas no reino que eu não consigo alcançar pelo meu próprio desempenho, pela minha própria força. Existem coisas no reino que eu não sou merecedor de ter. Nós herdamos. Uma criança, irmãos, ela apenas herdou. Ela herda o amor dos pais, sem fazer nada por isso, ela já herda o amor. Ela nasce só para dar problema para os pais, irmãos. Tira o sono dos pais, é cólica, é cocô, irmãos, choros fora de hora. Às vezes eu pegava, irmãos, uma pequenininha, irmãos, levava que nem uma ogiva nuclear para colocar no quartinho dela, irmãos. Quando eu colocava ali, irmão, bem devagarzinho, doido para praticar. Já tinha passado os 40 dias de resguardo. Irmãos, eu colocava ali devagar, a mão ficava presa pela costinha dela. Ela deu risada agora. Eu puxava ali bem devagar. Eu saía e falava assim: agora eu vou lá. A menina começava. E eu amava. Às vezes eu já estava chegando na porta, irmãos, para mim fazer minha dança do acasalamento. Os visitantes vão se escandalizar e dizer: que igreja que eu fui hoje. Fica tranquilo, irmãos. Tem uma profecia, vai dar certo essa palavra. Irmãos, os filhos, eles não fazem nada. E eles herdam, irmãos. Ele fala assim: tem coisas no reino, irmãos, que a gente herda. A gente não precisa nem fazer força, irmãos. Porque a gente tem uma identidade de Jesus, irmãos, que Ele conquistou na cruz do Calvário, irmãos, sobre as nossas vidas. Então, irmãos, o sangue foi concedido, irmãos. Nós somos sangue do sangue dEle. E aí, irmãos, Ele nos deu o direito de ser filhos. Então, algumas promessas, irmãos, elas repousam sobre as nossas vidas, porque a gente é filho. E Ele fala assim: receba o reino como criança. Sim, porque, irmãos, às vezes essas bênçãos vêm sobre nós por herança. Mas esse mesmo Jesus falou, irmãos, em Mateus 11:12, que o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, irmãos, embora em alguns aspectos a graça de Deus me leve, irmãos, a ter algumas coisas, mas em outros, irmãos, eu preciso travar uma guerra, eu preciso ir para cima e fazer acontecer, porque já existe a profecia e eu vou fazer cumprir. Mas todos estão dizendo que não, mas Deus disse que sim. Então eu continuo em frente, porque a profecia vai se cumprir de bênção sobre a minha vida. Eu preciso incorporar isso sobre mim. Ignorar, irmãos: mas você parece um pato.
deixa o futuro te dizer. É marreco mandarim. Mas parece um pato, parece hoje. Parece um derrotado hoje, parece um endividado hoje, parece um infeliz hoje, parece um depressivo hoje, parece, irmãos, um enfermo hoje, mas o futuro vai cumprir a profecia, irmão. Existem promessas sobre as nossas vidas, sobre a família. Josué um dia disse, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem ir aos deuses de vocês. Eles vieram do Egito, cheios dos deuses pagãos. Você pode ir para os deuses. Eu e minha casa. Nós pegamos isso como profecia. Você vê isso, irmãos, adesivos de carro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Eu e minha casa. Diga assim, eu e minha casa. Como profeta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma profecia, irmãos. Nós nos apoderamos dela. Agora, isso não é suficiente, irmãos. Eu senti o arrepio, eu dizer, não é suficiente, irmãos. Eu começo a me tornar responsável pela profecia. E quem sabe a sua casa para servir ao Senhor depende de você. Tem alguém entendendo em nome de Jesus? Então, se você está procurando, irmãos, descobrir essa promessa sobre a tua família, irmãos, ninguém além de você que já serve a Deus. Você deve, irmãos, pegar isso e falar assim, não, eu vou travar essa guerra. Eu vou orar para que essa família toda, ela se dobre ao Senhor. Então, quando o inimigo vem destruir você, irmãos, e a sua família, você está ali, irmãos, vigilante com guerra espiritual, irmãos, para guardar e fazer com que essa promessa se cumpra. Irmãos, a palavra de Deus, Ele vai conduzir você para o propósito real da vida dele. Então, não sei se vocês lembram de um homem chamado Balaque, que ele pega um profeta, Balaão, para poder profetizar uma maldição sobre o povo de Deus, porque ele entendeu, irmãos, que precisava verbalizar. Lance palavras de maldição. Lance palavras de maldição. Irmãos, quantos irmãos estão atendendo o ouvido a Balaque lançando maldição? Olha para o filho e diz, ele não vai ser nada dormindo até meio-dia. Ele não vai ser ninguém. O que você está fazendo, irmãos? Profetizando maldição. Trave a guerra, irmãos, e olha e fala, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, vai ser bênção sim. Você precisa declarar, orar e pagar preço por isso. E às vezes você ora, irmãos, e aí você olha e fala assim, é um pato. Mas a palavra de Deus está te dizendo hoje que é um marreco mandarim. E eu te digo, irmãos, que em breve tempo você vai ver que a profecia de Deus se cumpra. Você precisa acreditar na palavra e travar a guerra. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, pela profecia. Depende de mim, de você, irmãos, pegar essa palavra profética e batalhar, irmãos, executar, irmãos, em cima dela. Deus disse isso. Então, se Deus disse isso, eu vou caminhar em cima do que Deus falou. Algo, irmãos, precisa ser declarado. Então, é hora de você começar a decretar a palavra de Deus para a sua família, para a sua casa, irmãos. Você tem que falar para as montanhas se mover. Montanhas se movam em nome de Jesus. Montanhas de dívidas se movam em nome de Jesus. Montanhas de enfermidade se movam em nome de Jesus. As montanhas das drogas que têm alcançado, Senhor Deus, os nossos filhos, se movem em nome de Jesus. Montanhas de problemas se movem. Você precisa declarar, irmão. Você tem que falar, irmãos, com os demônios, dizer demônio em nome de Jesus. Não é para a pessoa, não, irmãos, é para os demônios. Há uma palavra que diz, crês tu em Deus, os demônios também crêem e estremecem. Você precisa falar, irmãos, declarar, irmãos. Sabe,
colocar tempo sobre isso e dizer: ainda esse ano vai acontecer, ainda nesse mês vai acontecer. Comece, irmãos, a acreditar naquilo ao qual Deus está te dizendo. Começa a dizer: escassez, você não é a minha profecia. Começa a dizer, irmãos, depressão, você não é a minha profecia. Medo, você não é a minha profecia. Angústia, você não é a minha profecia. Derrota, você não é a minha profecia. Doença, você não é a minha profecia. Eu estou vencendo com o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Quem norteia é a palavra de Deus. Se coloque de pé, irmãos. Existem armas, irmãos, espirituais. Deus disse a Jeremias: vigia, vele pela palavra. Irmãos, existe um homem que fez uma oração poderosa, irmãos. Quando você faz, irmãos, uma oração, olha só. Ele começou, irmãos, a falar com Deus a respeito da palavra que Deus tinha decretado. Tem um homem que diz isso. Lembra, Senhor, que Tu nos tirou. Lembra, Senhor, lembra das Tuas promessas, lembra da Tua palavra. A oração poderosa, irmãos, é a oração que você pega e fala para Deus: Deus, eu ouvi isso de Ti. Eu ouvi, Senhor, que eu sou um marreco mandarim, e eu olhei no espelho agora e eu pareço um pato. Quando você faz isso, irmãos, é como que se você estivesse lembrando Deus das promessas. É exatamente o que Daniel fez. A gente lê na Bíblia, irmãos, que Daniel, ele travou uma guerra em oração, uma profecia, irmãos, que ele fala que Jeremias tinha lançado essa profecia, irmãos. Ele pega a profecia de Jeremias e lança. Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, pela palavra, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele fala assim: olha, no segundo ano do reinado, eu, Daniel, eu compreendi pelas Escrituras. Eu estava lendo a palavra de Deus dada ao profeta Jeremias, que esse cativeiro de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco, coberto de cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei ao Senhor, Deus grande e temível, quem mantém uma aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ó Deus maravilhoso, Deus temível, como Tu é bom, Senhor. Eu te amo. O profeta Jeremias falou que era 70 anos, chegou aos 70 anos. A palavra diz: então chegou o tempo. Eu ouvi do pastor uma palavra, Senhor, e eu acredito que foi Deus falando através da vida dele para a minha vida, porque fez muito sentido pelo que eu estou vivendo. Irmãos, Deus quebrou o cativeiro, irmão, e restabeleceu a Israel. Mas aquilo precisava ser reivindicado. Alguns estão desistindo cedo demais porque não travam a guerra, irmãos. Não importa quanto tempo você está lutando, não importa quanto tempo vai demorar para você virar esse marreco mandarim, irmão. Uma coisa é certa, você vai virar esse marreco mandarim, porque no teu DNA tem isso. A profecia, irmãos, ela vai se cumprir. Às vezes não se cumpre, irmãos, porque as pessoas desistem cedo demais. E digo mais, irmãos,
Não é só eu lutar e travar a guerra, irmãos, para cumprir, mas é para me manter essa profecia acesa em meu coração, irmãos, continuando ao bom combate. Fique no campo de batalha, irmão. Pelos seus filhos, fique no campo de batalha. Pelo seu casamento, fique no campo de batalha. Fique no campo de batalha, irmãos, porque vai ser vitória para você. Irmãos, o poder da vida e da morte está na língua. Então verbalize, verbalize, verbalize vida, irmão, porque nada acontece no mundo espiritual, irmãos, sem que haja, irmãos, uma manifestação dos filhos. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os seus profetas. Preciso falar, irmãos. Eu preciso decretar, irmãos. Comece hoje a dar vida aos seus sonhos. Declare vida, irmãos. Vida, vida, vida aos seus filhos. Declare vida, irmãos, ao seu corpo. Declare vida, irmãos, ao destino, irmãos, dos seus filhos. Declare vida, profetize, irmãos, que o seu sonho ele vai se realizar. Profetize, irmãos, que a bondade de Deus, irmãos, está sobre a tua vida. Profetize, irmãos, uma abundância sobrenatural sobre a sua vida. Deus pegou o profeta, irmãos, e levou a um vale de ossos secos e falou assim: você acredita que esse monte de ossos pode tornar a ter vida? Ele falou assim: tu sabes, Senhor. Ele falou assim: então profetiza. Abra tua boca e profetiza. Comece a falar com eles. Falar quando, irmãos? Quando ainda é osso e osso e osso e osso. Falamos muito do vale dos ossos secos. Crês tu que essa criança, que esse adolescente, ele ainda vai ser uma bênção? Você crê? Então você verbalize isso e profetiza. Trava a guerra, Timóteo, pela profecia. Comece a declarar: vai ser bênção. Você acredita que esse corpo pode ainda sair toda a doença dele? Então profetiza. Você ainda acredita que esse casamento pode ser uma bênção? Então você profetiza. Você trava a guerra e diz: eu vou fazer ser bênção. Ele falou assim: olha para o vale e diga: vale de ossos secos, escuta a voz do Senhor Deus. Quem sabe hoje essa oração devia ser assim: meu casamento, escuta a voz. Quem sabe essa oração é: meu corpo, enfermidade, escute a voz. Meus filhos, irmãos, ouça e escuta a voz. Quem sabe você fala assim: pastor, eu falo com meu filho que ele tem que vir para a igreja. Irmãos, consciência, fé. Ele falou para Timóteo: olha, trave a guerra pela fé e consciência. Irmão, seja inteligente. Uma profecia, irmãos, é algo que veio divino do céu para a tua vida. Pastor, eu já falei para ele que ele tem que se converter. Eu estou profetizando. É isso não, cabeção. Eu entrar no meu quarto, eu fechar a porta e dizer: vale de ossos, Deus não me deu filho para calamidade, enfermidade que está assolando o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, dívidas do inferno. Escute a voz do Senhor Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu profetizar e dizer: eu não aceito essa escassez. Não é você colocar Deus na parede, irmão. É você tomar posse da profecia e dizer assim: existe uma profecia sobre mim. Pode agora. Eu não estou entendendo nada, mas existe uma profecia. Existe uma profecia sobre minha vida. As trombetas no céu estão tocando a meu favor. Eu
não vou deixar de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu sou um agente decisivo do planeta, da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Eu sou um agente decisivo. Deus falou e eu acredito. Timóteo, trave a guerra pela consciência e pela fé. Fale menos e ore mais. Busque mais, jejua mais, com consciência, com fé. Eu não sei, irmãos, o que você veio fazer aqui hoje. Hoje é dia de tomar um suquinho com pão. Não, irmãos. Hoje é dia de relembrar a profecia. Você veio aqui, irmão, porque hoje é domingo e você não tinha onde ir. Irmãos, Deus te trouxe aqui e está falando para você: eu não quero ficar te lembrando a todo momento de quem você é. Será que eu vou ficar a todo momento dizendo você é um vitorioso? E quando você sai por essas portas, você abraça a derrota e diz: vai dar tudo errado. Eu te fiz para ser feliz. Nada nem ninguém. O reino de Deus é paz e alegria. Nada e ninguém vai tirar a tua alegria, meus irmãos, e a tua felicidade. Pastor, não estou só com um grudado no meu pé, não. Eu estou com uns 10, 15 e não é pequenininho como a Ruth, não. Irmão, Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. Trave a boa guerra. A tradução é essa: trave a sua boa guerra. Faça uma expensão militar. Essa guerra é minha, esse casamento é meu, essa empresa é minha, essa família é minha, esses filhos, eles são meus. Essa saúde, ela é minha e eu não abro mão dela. Eu preciso muito de saúde, irmão. Preciso mesmo. Em todos os níveis físicos, emocionais, espirituais. Às vezes a família, a esposa, as filhas ficam até preocupadas porque eu estou febril, eu estou doente. E às vezes eu olho para a doente e falo assim: eu tenho muita coisa para fazer e você está me atrapalhando. Liga um chuveiro frio, eu entro no chuveiro frio. Não faz isso não, viu? Procura um médico. Mas eu declaro, eu falo que eu preciso. Um dia eu estava moribundo, numa cama, sem aguentar, irmãos, levantar para tomar um copo. Os jovens vão lembrar disso. Eu coloquei no aplicativo da igreja na época: quem quer jogar bola? Aí começaram a colocar eu falei: bora pô, quero jogar bola. Mas você tava assim, eu falei: por favor. Você tá todo endividado e vai comprar? Há uma profecia sobre a minha vida. Trave a tua guerra pela consciência e fé. Todo mundo pode estar te olhando como um filhote, mas existe uma profecia sobre ele, irmãos. Aqueles filhotes, irmãos, eles vão a cada passo, a cada tempo, se tornar aquilo que foi profetizado sobre ele. Por mais que uma multidão de pessoas olhe e fale: é um avestruz, ele diz: eu não sou um avestruz. Eu tenho realeza sobre mim. Eu nasci para ser aquilo que Deus profetizou para mim, e eu vou ser. E eu vou travar a guerra para ser, pela boa consciência, pela fé. Ah, é assim mesmo, né? O mundo está difícil. Pastor, os jovens hoje não querem nada com nada.
essa geração é uma geração de Enzos preguiçosas. Pare de verbalizar. Comece a declarar: na minha geração, na minha geração algo sobrenatural vai acontecer. Porque tem, irmãos, nessa geração homens e mulheres de Deus que vão sacudir, irmãos, esse planeta, irmãos, fazer um sacode de avivamento, irmãos. Coloque as suas duas mãos sobre a sua cabeça, que hoje você vai profetizar sobre você mesmo. E sabe, na hora que eu estava ministrando, começou a vir coisas a você dizendo assim: não, mas isso não é capaz. E Deus te trouxe aqui para dizer assim: eu velo para cumprir a minha profecia. E eu estou te dizendo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, existe uma palavra lançada anteriormente a teu respeito e não vai te parar. Não vai te parar. Começa a se apropriar, irmãos, das palavras de Deus a teu respeito. Começa a lançar sobre você: vai dar certo. Começa a profetizar sobre a sua vida: vai ser bênção. Começa a profetizar sobre você: enfermidade sai em nome de Jesus, problema sai em nome de Jesus. Ore la mari cante la bashere la marie, shere la marie. Começa a profetizar, meu irmão. Abra a tua boca e profetiza. Profetiza. Profetiza, vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção. Profetiza, vai dar certo, vai dar certo. Você é o profeta da tua realidade. E quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, meu Deus, me lembrarei. Se lembre, irmão, que Deus tem palavra para você. Me lembrarei. Oh, Jesus. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, eu me lembrarei. Me lembrarei, Senhor. Me lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. E seguro estou aqui nas tuas promessas. Me lembrarei. Eu me lembrarei. Se lembre, irmão, de quem tu és. Você é filho de Deus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou. E seguro estou aqui. Me lembrarei. Oh, Deus. Me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei. Se lembre, irmão, Me lembrarei. das palavras que Deus já desceu sobre a sua vida. Oh, meu Deus. Se a escuridão quiser Pastor, tá escuro. me abraçar, Se lembra e a do sol da justiça. esperança eu parecer
Se lembra da promessa de Deus. Me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa. Levante suas mãos. Você profetiza. Deus não vai mentir a teu respeito. Eu seguro estou aqui, Senhor. Neste lugar e nessa casa, Senhor. Me lembrarei. Eu seguro, Senhor. Lembrarei, Senhor. Me lembrarei. Levante suas mãos, cante bem alto. Que a paz, bem alto. Que a paz é uma promessa sobre a minha vida. Não vai ser os invejosos. Não vai ser os atribulados. Não vai ser os desanimados. Não vai ser os mentirosos que vai impedir de eu ser. Me lembrarei. Me lembrarei. Me lembrarei. Me lembrarei. E você tem um nome que acalma a tempestade. Toda tempestade se cessa em nome de Jesus. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome. E você tem um nome que acalma a tempestade. E você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome, a igreja. A igreja. Você tem. O nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. E você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. De novo. E você tem um nome. Tempestade. Acalma. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome. E você tem um nome Yeshua. que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a Depressão, ouça a voz do Senhor. E você tem um nome Dores que lança fora de cabeça, ouça a voz do Seu Senhor. nome é Jesus. Cólica renal, ouça a voz do Senhor. Dor no joelho, ouça a voz do Senhor. Que a paz é uma promessa. Amargura, ouça a voz. Você não Vai vai embora. mentir. Medo, vai embora. Eu travei a minha guerra. Ouça. Algumas coisas, irmãos, não são para ser esquecidas. Às vezes o seu pastor tem compromissos sérios.
Alguns compromissos, irmãos, que eu não posso faltar de forma alguma. Eu pego a agenda do Google e começo a pedir para me avisar com um mês, com 20 dias, com 10 dias. Quando vai chegando perto, irmãos, eu vou pedindo. Eu coloco às vezes avisos, irmãos, para me não esquecer daquilo, porque é importante. Você não pode esquecer, irmãos, que existe uma profecia sobre a sua vida de ser bênção. E se você tem dúvida disso, irmãos, coloca a tua agenda, irmãos. Como assim, pastor? Se você for nas células, as células vão te lembrar que você é bênção. Se você for nos cultos de quinta, de domingo de manhã, domingo à noite, se você se comprometer, irmãos, vai ficar te lembrando que você é aquilo que Deus te projetou para ser. Pastor, mas todo mundo acha o contrário, até mesmo eu. A profecia, irmãos, está lançada. E é palavra de bênção sobre a sua vida. Se apodera dela. Trava a tua guerra, irmão. Porque existe uma vitória já declarada para a sua vida. Coloque uma das suas mãos sobre a sua cabeça e diga assim: eu sou uma bênção. Se você crê nisso, você dá um aplauso a Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Amados, na sexta-feira, eu saí da Praia Grande umas 16 horas. Foi uma cidade chamada São Lourenço. Cheguei lá por volta de umas 9, 10 horas. Quando eu entrei na casa, irmãos, tinha muita gente na casa, pessoas que eu não conhecia. Irmãos, estava uma alegria na casa, uma algazarra na casa, e pessoas rindo, mas rindo assim, compulsivamente. Eu fui cumprimentando conhecendo as pessoas. Eu queria achar qual era a fonte de alegria. Qual era a fonte daquela alegria? São Lourenço, ele tem fontes, irmãos, que só tem lá. Em águas que só em 2 lugares no planeta tem. Ali e em outro lugar, em mais lugar nenhum. Essa água com gás que a gente toma aí, irmãos, é desse lugar. Tomei da fonte lá. Aguinha com gás, água de bolinha, sair da terra já pronta. Eu queria saber qual era a fonte da alegria. De repente eu vi um rapaz ao qual ele estava fazendo todo mundo rir, irmãos, contando casos. E ali ria. E eu parei. E eu dei graças a Deus que alguém disse assim: conta de novo que o pastor chegou. E eu sentei, irmãos, e comecei a ouvir as histórias, as brincadeiras. Eu comecei a passar mal de rir, irmãos. Um garoto de 15 anos, chamado Samuel, que tem 39% só do cérebro, irmão. Teve complicações no nascimento. Não tinha chance nenhuma de viver. Ninguém sabe por que ele consegue falar. A mãe disse que ele chegou a andar com dificuldade, mas que ele deslocou agora a bacia, irmãos. Um garoto de 15 anos com hidrocefalia, irmãos. Sabe inglês, espanhol fluentemente. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, além do intelectual, que ele é muito inteligente, era uma alegria ali, irmãos. Alegria.
precisava desse dia. Eu falei, meu Deus do céu. Olhei para um rapaz do lado e disse a ele assim, quando eu conheci a história do garoto, que o mangangava, irmãos, a aerodinâmica, o peso, o tamanho das asas, aquele besouro, na verdade é uma abelha preta que gosta da flor do maracujá. Vocês sabiam que ele não pode voar, irmão? Que ele não tem aerodinâmica, porque ele tem peso demais e as asas pequenas. A ciência diz, irmãos, que ele não pode, que é incapaz. Mas o mangangava, irmãos, ele não está nem aí porque diz, ele cumpre aquilo ao qual Deus projetou ele para ser, que é voar e ir na flor do maracujá, irmão. Isso foi conquistado, irmãos, na cruz do Calvário para as nossas vidas. Se apodere, irmãos. Tome posse. Você é filho de Deus, irmão. Algumas promessas é herança sua, irmão. Você não precisa fazer nada para isso. Você é filho. Mas outras, irmãos, você tem que travar uma guerra. Pastor, com quem? Às vezes com você mesmo, irmãos. Comecei a olhar para aquele garoto e falei assim, meu Deus, eu não tenho problema. Eu não tenho motivo de estar triste, Senhor. Eu não tenho. Esse menino, ele quis conhecer a casa. O pai dele colocou ele nas costas e saiu andando com ele, mostrando a casa. E ele com alegria, conhecendo a casa ali, irmão. Pastor, eu não tenho pernas para chegar. O pai vai te pegar, te colocar no ombro e vai te levar, irmão. Você não vai ficar para trás. Tenha certeza, irmãos, que existe uma profecia sobre a tua vida e Deus diz, eu vou cumprir. Então, irmão, não se esqueça de quem tu és. Não se esqueça, irmãos, o preço pago na cruz. Não se esqueça, irmãos, que foi um bom preço. Para quê, irmãos? Para a gente ter vida. Jesus, ele declarou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, sobrando. Eu profetizo isso. Essa ceia, irmãos, por favor, não é uma ceia, irmãos, religiosa. Se você quer tomar uma ceia religiosa, não venha tomar ceia nessa igreja, pelo amor de Deus. A ceia não é religiosidade, irmãos. A ceia é memorial. É o celular, irmãos, pulsando, dizendo assim, ó, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, e eu vou voltar para vocês. Mas quem tem que tomar ceia? Tem que estar casado, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Irmão, onde tem isso na Bíblia? Pastor, mas diz que quando toma por condenação e tal. Leia, irmãos, e entenda o que está sendo dito. O diabo, ele quer pegar até os momentos, irmãos, de celebração da igreja e querer fazer com que os filhos não façam parte. O ladrão que estava na cruz com Jesus, será que ele tinha sido batizado? Será que ele tinha passado no encontro com Deus? Será que ele estava naquela ceia, irmãos, na última ceia? Houve um arrependimento, irmãos, no coração daquele homem. No momento final, ele disse para Jesus, Jesus, só lembra de mim. Jesus olhou para ele e falou assim, ó, ainda hoje, você vê por muitas vezes, você que lê a história, irmão de Cristo, você vê por muitas vezes Jesus quebrando protocolos. Eu fui numa igreja que as crianças tomam ceia. Irmãos, essa igreja aqui dá ceia para as crianças.
a gente entende que elas são mais merecedoras do que nós. E não impeças, porque de tais é o reino. Venha celebrar, irmão. Venha celebrar a morte, a ressurreição, e a profecia vai se cumprir. Ele vai vir. E eu estou anunciando isso no corpo e no sangue. Então, enquanto cantamos, irmãos, venha celebrando, venha cantando, venha adorando. Se você desejar filmar esse ato, liga teu celular e pode filmar. Pastor, que irreverência, momento da ceia, pode filmar. Pode declarar a profecia do Senhor. Onde eu estava domingo, celebrando a Cristo, a morte, a ressurreição. E Ele vai vir. Para mim, para você, Ele vai vir. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos as dádivas de pão, do cálice. No fim desse pão que vamos comer, seja a comunhão, Senhor Deus, do corpo, e o cálice, a comunhão do Teu sangue. Seja bem-vindo, filho, à mesa do Senhor. Enquanto cantamos, venha ao altar e pegue. Pegue o pão. Teu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra. Um beijo apaixonado e o coração dispara em grito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que
Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão que é o teu corpo. E hoje somos nós, o corpo de Cristo. A eclesia, Senhor Deus, se tornando o corpo e tua cabeça. Como disse Jesus, comam, façam isso em memória de mim. Coma do pão, irmão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, Meu Deus. pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Coração cantando aleluia, aleluia. Levante seu cálice. Obrigado, Jesus, pelo sangue da nova e eterna aliança. Aliança que eu tenho contigo, Senhor. Aliança que eu tenho com essa igreja, aliança que eu tenho com o meu pastor, aliança que eu tenho, Senhor Deus, com a minha família, aliança que eu tenho com o meu trabalho, Senhor. Aliança que eu tenho, Senhor Deus, como, ó Deus, parte de uma sociedade. Porque a aliança contigo, Senhor, me faz ter aliança com o meu trabalho, na minha família, na minha escola. É um reflexo de uma aliança que eu tenho contigo. E ele diz: tomam, bebam, façam isso em memória de mim. Toma do cálice. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. De coração cantamos aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar. Oh, Senhor. Sei que é simples para um rei, Mas não tenho nada além. De coração cantando aleluia, aleluia. Pegue o teu celular, faça uma selfie. Faça um videozinho. A pessoa que está do seu lado, se você conhece, se você se sente confortável em falar: olha, é o meu momento aqui, eu, tu e Cristo. Eu
não sou pato, não. Eu descobri que eu não sou pato, não. Eu descobri que a profecia do Senhor a cada tempo vai se cumprir na minha vida. Tira uma foto bonita, faça um vídeo aí com a pessoa do seu lado aí, ó. Cante com ela aí. Nos ajuda a louvar aí, Digão. Aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Uou! De coração cantando, Com bom e com suave é. Assim o Senhor ordena a bênção. Mais uma vez. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Obrigado, Jesus. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre tua vida, meu amado irmão, irmã, que te leve em segurança, em paz, sempre lembrando das promessas do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Cumprimente pelo menos aí umas 3, 4 pessoas. Tire foto com ela, marque a sua igreja, marque o seu pastor. Deus te abençoe. Obrigado, irmã. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã. Obrigado, irmã. Ogiva nuclear. em meu coração.